Egito Antigo. Os restos da mais antiga sociedade que se conhece permanecem por entre as areias do deserto e as marés do rio Nilo. Mas durante 1600 anos, uma importante zona desta paisagem desapareceu. Enterrada como um tesouro no mar, à espera de ser descoberta. O Palácio de Cleópatra. Egito. Durante 5000 anos, uma grande civilização nasceu aqui e deixou um legado deslumbrante, repleto de imagens que mostram riqueza, adoração, poder e orgulho. Um povo que detinha uma fé incrível na vida depois da morte e que encontrou expressão nos enormes templos e túmulos e que depositou a sua fé nos faraós para o liderar e proteger. Cada faraó deixou marcas indestrutíveis. Ramsés II, o construtor do grande império, e Tutankhamon, o rapaz-rei. Mas o faraó mais famoso não desapareceu. Cleópatra, o rosto que lançou milhares de lendas. A sua história começa em Alexandria, uma cidade às portas do rio Nilo, na costa do mar Mediterrâneo. Foi fundada em 332 a.C. por Alexandre o Grande, que conquistou o Egito para o seu império em expansão. Após a morte de Alexandre, a cidade caiu nas mãos do general Ptolomeu I e os gregos passaram a controlar o Egito. 100 anos depois, Alexandria era a cidade mais famosa do mundo. Um centro cultural e de aprendizagem que atraía os melhores académicos e artistas da época. Foi crescendo como um porto de comércio entre a Europa e a Ásia. Os navios que viajavam da Índia e de Roma procuravam o mítico farol, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A ocupação grega de Alexandria e do resto do Egito durou uns 300 anos, até à era de Cleópatra. Rainha Cleópatra VII, um faraó egípcio e um grego puro. Continua a ser um dos maiores enigmas da história. Popular entre os egípcios, Cleópatra foi a primeira governante a aprender a língua deles. Ela manteve o poderoso Império Romano afastado, falsificando alianças próximas com os seus líderes. Mas a sua sorte chegou ao fim quando Otávio, o governador da Roma Ocidental, decidiu tirar o Egito a Cleópatra. Em vez de se dar por vencida, a rainha suicidou-se. Porém, de todo o drama pelo qual Cleópatra terá passado, não há vestígios na cidade de Alexandria atualmente. Em vez disso, o seu mundo permanece escondido a 10 metros de água turva, numa baía que se estende por 2 quilómetros quadrados. Nunca ninguém tentou fazer uma busca completa a este local. Até agora. Há muito tempo que eu sonho vir a este sítio, devido ao mistério deste local. Para Frank Gódio, 10 anos de preparação culminaram nesta expedição. Ex-conselheiro financeiro, abandonou a sua carreira de sucesso para seguir os traços de Cleópatra a tempo inteiro. E é aqui que espera encontrá-la.
Enquanto explora a ilha submersa de Antirrodos, o local do lendário Palácio de Cleópatra, a sua equipa de mergulhadores tropeça numa peça de madeira que sai dos vestígios. Durante 3 semanas, os mergulhadores limparam o local. A curiosidade transforma-se em entusiasmo. São os destroços de um navio antigo com mais de 30 metros de comprimento. A grande surpresa para a equipa e para mim, nesta época, foi a descoberta dos destroços no porto da ilha de Antirrodos. São destroços fabulosos. Estão num estado de conservação magnífico. A data registada com radiocarbono situa o navio na época de Cleópatra. Gódio pede ao artista Patrice Sandrin para fazer um esboço do enorme navio. Um papel especial, à prova de água, permite-lhe fazer o rascunho. Vamos agora transferir as medidas do fundo do barco feitas pelo Patrice. Aos poucos começamos a ver a forma e os detalhes dos destroços. O tipo de construção vai levar-nos a definir a data exata da construção do navio, o autor e com que propósito foi construído. O que é muito importante neste caso. Os desenhos e as filmagens de Sandrin são enviados para o Dr. Steve Vinson, da Universidade de Chicago, um especialista em navios antigos e em navegação. Uns bons destroços de navios antigos são sempre uma boa surpresa. Na verdade, o local onde eles estão a fazer as buscas é o fundo do navio, onde se acumulam as sujidades e porcarias. Basicamente, fica por baixo da direção do navio. Um modelo de computador ajuda o Dr. Vinson a dar vida ao navio. Como se pode ver, nem todas as armações atravessam a quilha. O desenho deu-me a primeira pista, porque com ele consegui ver o aspecto geral. Temos uma linha central, a quilha, que é este membro pesado e longitudinal que começa na parte da frente do navio até à parte de trás. Para lá da quilha existem inúmeras peças que vão de um lado ao outro, às quais chamamos de costada ou de armadura. Para os padrões da altura, o navio era bastante grande, 30 metros de comprimento, com vigas muito grossas que mediam 8 metros de uma ponta à outra. Vinson acha que é um navio de carga. Se ele estava a sair do Egito, podia estar a transportar cereais. As estatísticas dizem que os navios de cereais do Egito para Roma transportavam cerca de 50 mil toneladas por ano. Um navio de carga deste tamanho podia transportar 300 toneladas de cereais ou vinho armazenados em compartimentos apertados. A riqueza do Nilo que enriqueceu Cleópatra. Terão passado de navio pelo Egito muitos bens de luxo provenientes da China, da Índia e da África subsaariana. Terão passado também seda da China, especiarias da Arábia, incensos e perfumes de África, animais exóticos e leões para devorarem os cristãos. Escondida por entre as vigas do navio, a equipa de Gódio encontra joalharia em perfeitas condições. Todos os dias temos surpresas com estes vestígios. Primeiro descobrimos-lo e o seu tamanho é bastante impressionante. Temos também peças luxuosas, peças de muito boa qualidade. Este é o fundo de uma delicada e bonita taça.
Encontramos também um gancho de cabelo em marfim. Temos também um anel de ouro muito engraçado. Muito bonito. E temos este importante e delicado anel de ouro. É um anel de ouro com pedras semi-preciosas, onde está gravada a crista de uma ave, um entalhe que era utilizado como carimbo, por exemplo. Depois de semanas a limpar os vestígios do navio, os mergulhadores encontraram um buraco enorme, o ferimento que provocou o afundamento do navio há 2000 anos. Porém, não há maneira de descobrir se isto foi o resultado de o casco ter batido no Recife ou se a causa terá sido uma guerra. Poderá demorar anos a resolver o mistério deste navio no porto de Cleópatra. Este é um dos navios antigos mais bem preservados que até hoje se encontrou. Um navio que Cleópatra terá visto a navegar do seu palácio real. O palácio que Frank Goddio está determinado a encontrar. Há 2000 anos, Alexandria era a cidade mais rica do mundo. Maior do que Atenas e Roma. Atualmente, uma modesta frota pescatória substituiu a marinha imperial de Cleópatra. Algures nestas águas estão os palácios onde ela seduziu os homens mais poderosos da terra. Júlio César, de Roma, e o ambicioso Marco Antônio. Mas o tempo foi cruel para Alexandria. 4 séculos após a morte de Cleópatra, terremotos e um enorme maremoto derrubaram os palácios da linha da frente do porto. Espalhando pela baía as peças de um enorme puzzle subaquático. Se descobrir alguma coisa do que resta do palácio de Cleópatra, será algures na vasta e desfigurada baía. De 2 a 10 metros de profundidade, a baía tem mais de 2 quilómetros quadrados. Goddio precisa de um ponto de partida para a caça ao seu tesouro. O seu único guia é uma voz tímida da antiguidade. Um autor grego que viajou até Alexandria 4 anos após a queda de Cleópatra e relatou as maravilhas que viu. Chamava-se Estrabão e descreveu uma cidade morada com um grande farol, uma das 7 maravilhas do mundo. Através de Estrabão, sabemos que à volta do porto existiam palácios e templos. Entre eles existia ainda uma ilha com o palácio de Cleópatra e um pequeno porto que pertencia ao rei. Vários mapas foram feitos baseados nos relatos de Estrabão, mas apenas a exploração subaquática poderá providenciar os pormenores que ainda faltam. A visibilidade é um problema. Os mergulhadores dificilmente conseguem ver mais do que 2 metros através das águas turvas, e a mais pequena agitação desperta séculos de lodo depositado. Para localizar o palácio, a equipa de Goddio utiliza uma variedade de sensores para detectar a forma do fundo do mar. O porto é examinado para se detectarem as alterações no campo magnético do planeta Terra. Isto indica que podem existir estruturas enterradas no fundo. As imagens são combinadas com os sons das profundezas para produzir um breve esboço das represas e do porto submersos.
Gódio reuniu uma equipa multinacional de mergulhadores e arqueólogos. A equipa de Gódio tem 8 semanas para encontrar o palácio, antes de chegar ao torre do verão egípcio, que transforma a água num caldo impenetrável. No início, os mergulhadores têm dificuldades em identificar onde estão. Séculos de cálcio depositado cobrem indiscriminadamente rochas e ruínas com quase 1 metro de espessura. À medida que os mergulhadores retiram esta camada, a riqueza e a grandiosidade das peças da antiguidade ficam a descoberto. Uma estátua do deus grego Hermes. Uma serpente enrolada, guardiã da cidade. Um pássaro sagrado do Egito. A cabeça de uma imperatriz. Gódio dá aos mergulhadores uma nova peça de tecnologia, conhecida como o piano devido aos inúmeros botões negros. Isto ajuda os mergulhadores a conhecerem a sua posição através da recepção de sinais de um satélite de posicionamento global. Mas as informações do satélite só são fiáveis até 15 metros de profundidade. Gódio precisa de mais precisão. Ele encontra uma solução moderna, num forte medieval. É colocado um transmissor nas torres do forte. Os sinais serão utilizados para melhorarem a calibração do piano debaixo de água. Este receptor está ligado a 2 antenas. A primeira recebe o sinal do satélite. A segunda recebe o sinal da nossa base, que está situada na torre. O computador encarrega-se de misturar os 2 sinais. O novo método de Gódio é 30 vezes mais preciso do que o anterior. Esta foi a primeira vez que se utilizou um sistema GPS na arqueologia subaquática e permite a Gódio e à sua equipa conhecer a longitude e a latitude exatas de cada local, com uma margem de erro de 1,5 metro. Os resultados das pesquisas com o GPS são impressionantes. Frank Gódio é capaz de desenhar um mapa exato da cidade desaparecida. Em 1997 e 1998, depois de escavações arqueológicas, conseguimos definir com precisão os contornos e a localização das ruínas da cidade. A equipa de Gódio usa boias vermelhas para marcar os contornos das descobertas submersas. Seguindo as pistas de Estrabão, Gódio é agora capaz de trazer o mundo perdido à superfície. O seu mapa permite entrar no domínio da rainha. O palácio onde Cleópatra seduziu Júlio César, o poderoso comandante da legião romana. A costa, onde o seu companheiro Marco Antônio construiu um templo alguns meses antes de acabar com a sua própria vida. E finalmente, Antirrodos, a ilha real de Cleópatra. Nunca pensei que um dia fosse capaz de elaborar um mapa com os locais reais. Agora sabemos que estamos apenas no início de uma grande aventura científica.
Pela primeira vez em quase 2000 anos, os palácios reais da rainha Cleópatra podem receber novos visitantes. Depois de elaborar o mapa do Porto Antigo de Alexandria, Gódio limita a sua procura à ilha submersa de Antirrodos. Depois podemos avançar com o mergulho na outra parte. Foi aqui, em 26 a.C., que o geógrafo Estrabão viu a casa de verão de Cleópatra, 4 anos após a sua morte. Mas ele não dá pistas da localização do palácio. Agora compete a Gódio e aos seus mergulhadores descobrirem-no. Uma escavação arqueológica é como um puzzle. Existe muito pouca informação para preencher os espaços. O próprio local é enorme. São 27 hectares de águas tão turvas que a visibilidade fica limitada ao comprimento de um braço. As peças que são descobertas têm de ser vistas segundo um espaço de tempo em que a vida de Cleópatra é apenas um breve momento. Neste tesouro da história, os artesãos deixaram pistas importantes. 8 blocos inscritos com hieróglifos egípcios. Uma informação riquíssima para o mundo dos académicos que os conseguem decifrar. Faixas de silicone flexível são utilizadas para se fazerem cópias dos textos. Uma das inscrições é uma dedicação a deuses cujo culto terminou cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cleópatra. Outras inscrições aparecem em grego. Uma placa honra um imperador que governou 2 séculos depois da morte de Cleópatra. Na parte oriental da ilha submersa, os mergulhadores descobrem 2 longas filas de estacas de madeira. São a base da construção de um molho antigo e é uma pista valiosa. A idade da madeira pode ser determinada. São datadas do século IV a.C. ao século V a.C. Isto é muito interessante. O molho já existia aqui muito antes de Cleópatra. É uma descoberta encorajadora. Se sobreviveu todos estes anos, é possível que o mundo de Cleópatra também tenha sobrevivido. Na altura em que Cleópatra assumiu o trono, Antirrodos era um porto próspero. O sítio ideal para o palácio de uma beleza ambiciosa e dos seus famosos amantes. Enaltecido pelas descobertas do antigo cais, Gódio procura restos de edifícios do período do reinado de Cleópatra. Pelo porto, os mergulhadores revelaram dúzias de colunas gregas distintas. Os antepassados de Cleópatra vieram da Grécia e importaram o seu estilo para o Egito. Extremidades afiadas relembram as colunas encontradas em Atenas, mas estão inscritas em granito proveniente do Egito.
As pedras que eram colocadas no topo das colunas são decoradas com símbolos tradicionais egípcios. Os pilares terão formado coberturas elegantes que protegiam a rainha e os seus acompanhantes enquanto entravam para os navios reais. Ancorado sobre a ilha afundada de Cleópatra, Gódio persegue uma pista que é descrita apenas pelo antigo geógrafo Estrabão no ano 27 a.C. Gódio sabe que existia um palácio na ilha de Antirrodos. Daqui, a família real podia ver todo o porto em direção ao grande farol. Os mergulhadores de Gódio limparam as ruínas encrustadas na zona sudoeste da ilha submersa. Agora, o trabalho compensa. Os mergulhadores descobrem uma série de colunas gigantes talhadas de granito vermelho egípcio. Na parte sudoeste da ilha de Antirrodos, encontramos uma acumulação de colunas de granito vermelho, caídas à entrada do porto. Contamos 60 peças. São enormes e têm mais de 1 metro de diâmetro. As antigas colunas cobrem mais de 60 metros do solo da baía. Peças de olaria partidas por entre elas sugerem que caíram durante um terremoto, séculos depois da morte de Cleópatra. As pinturas do mundo antigo indicam que as colunas poderão ter servido de porta de entrada cerimonial para a ilha. As colunas traduzem a majestosidade dos seus donos. Algumas têm mais de 7 metros de altura. Uma entrada magnífica, digna de uma rainha. Os marinheiros que se aproximavam terão ficado maravilhados com a magnífica entrada para a Ilha Real. A entrada leva Gódio a suspeitar que o palácio terá ficado no centro da ilha. Mas nas suas tentativas para o encontrar, Gódio encontra o inesperado. Um dia, eu estava a mergulhar sozinho na ilha de Antirrodos e a limpar um bloco de granito. Esperava encontrar alguma pista que me dissesse que eu estava no caminho certo para descobrir as ruínas do palácio de Cleópatra. Os hieróglifos no bloco de pedra revelaram uma serpente enrolada, relembrando o explorador de uma serpente lendária que acabou com a vida de uma rainha de 39 anos. Mesmo não sendo do período de Cleópatra, considerei-a um bom presságio para a minha investigação. Na inscrição pode ler-se Vida Eterna. Em breve seriam encontradas outras dúzias de blocos. A descoberta seguinte convence a equipa de que estão no caminho certo. Vastas extensões de piso de calcário dignas de uma rainha. 550 metros quadrados por toda a ilha, formando uma série de esplanadas à beira-mar. Foram encontradas mais colunas caídas, que parecem formar um corredor antigo que conduz presumivelmente ao palácio. Gódio acha que está próximo do palácio, por isso diz aos seus mergulhadores para cavarem um fosso fundo perto do pavimento.
Depois teremos uma extensão de cerca de 1,20 m por explorar. Utilizando uma draga poderosa, a equipa investiga os pedaços desordenados do solo do porto. Camadas que remontam ao tempo desde o Egito moderno até à Roma imperial. A equipa demora 3 semanas para atingir a camada em que tem mais interesse. Eles trazem à superfície novos vestígios. Pensamos que a camada que descobrimos ontem com esta cerâmica data do tempo de Cleópatra. Gódio e a arqueóloga americana Emily Teeter examinam as descobertas. É uma peça extremamente bonita, uma taça ou um prato, e tem uma forma muito interessante. Potes e taças que podem ter sido utilizados por Cleópatra na sua corte real. Uma lâmpada a óleo em miniatura. Isto é interessante. Este é bastante diferente e muito peculiar, e está em perfeitas condições. Entretanto, uma outra equipa de mergulhadores fez uma descoberta impressionante. Onde termina o pavimento abruptamente, surgem enormes blocos de pedra. Pouco certo do propósito destes blocos, Gódio decide escavar à volta deles, para ver se existem sinais de alguma coisa importante. Um palácio é, obviamente, um monumento importante, e para este monumento importante é necessário uma estrutura muito forte. Os mergulhadores de Gódio começaram a perfurar séculos de história. Aparece uma série de alicerces em madeira, delineando uma estrutura de 62 metros de extensão e com largura suficiente para suportar os blocos de construção que a equipa descobriu anteriormente. Gódio está convencido de que podem ser os alicerces do Palácio de Cleópatra. A datação da madeira indica que esta estrutura foi construída 200 anos antes do nascimento de Cleópatra. Gódio acha que este foi o palácio que Cleópatra herdou enquanto rainha. O que significaria que ele teria descoberto as ruínas do palácio de Cleópatra na ilha. Nós imaginamos que ela tenha passado algum tempo neste palácio quando Júlio César veio para Alexandria, ou mais tarde com Marco António, claro. A arte clássica oferece algumas pistas relativamente ao aspecto do palácio. Altas colunas gregas erigidas em solo egípcio e coberturas que providenciavam sombra à realeza. Mas como é que era, na realidade, este palácio? Baseados nos alicerces encontrados, os peritos podem agora arriscar algumas suposições. No interior destas paredes, o hall de entrada era revestido a marfim e carapaça de tartaruga indiana estava embutida nas portas. O palácio estava decorado com esmeraldas e joias reluzentes nos sofás. Foi aqui que há 2000 anos, a rainha de uma nação outrora grande tentou salvar o seu povo da conquista. O caso amoroso de Cleópatra com Júlio César e Marco António transformaram-se em lendas duradouras. Dois temíveis guerreiros, arrebatados por uma beldade real e ofuscados pela riqueza da sua dinastia. Sinto-me privilegiado por poder tocar no pavimento que outrora Cleópatra pisou. Gódio descobriu o edifício principal do Palácio de Cleópatra. Mas sabe que a sua exploração na ilha ainda não terminou. Os mergulhadores descobriram algo invulgar ali perto. Algo que apanharia qualquer um de surpresa.
Tendo encontrado a ilha submersa, onde Cleópatra governou como rainha, Frank Gódio procura agora mais um edifício. Um templo que pertencia a Cleópatra. O seu templo pessoal. Os mergulhadores passaram 2 anos a procurá-lo. Gódio continua convencido de que ele está lá. Para os egípcios, o que realmente interessava era a vida depois da morte. Só os templos eram construídos para durar eternamente. Os palácios, não. Um templo a centenas de quilómetros a sul ainda representa a imortalidade de Cleópatra. Aqui, a sua imagem funde-se com a da deusa Ísis. Ísis controlava o poder da fertilidade. As mulheres imploravam-lhe a bênção para as suas crianças. Ela controlava o fluxo anual do rio Nilo, que era essencial para as colheitas. Para milhares de veneradores no Egito e por todo o Império Romano, Cleópatra era Ísis. Nas procissões religiosas, a rainha Cleópatra vestia-se como a própria deusa. Afinal, o que é que restou do templo de Cleópatra? Os mergulhadores procuram próximo da costa da ilha submersa. É encontrada uma estátua elaborada, mas a sua identidade não é imediatamente reconhecida. Será levada para a superfície para uma inspeção mais aprofundada. Para içar a estátua, Gódio e o engenheiro Jean-Jacques Groussard preparam um lento e cuidadoso levantamento. Para evitar que a estátua se desfaça em bocados no pavimento rochoso que está por baixo. Não é fácil saber o que poderia ser. A Gódio junta-se Ibrahim Darwis, o diretor egípcio do Departamento de Arqueologia Subaquática, e a arqueóloga Emily Titter. O mais provável é que seja proveniente de um santuário de um deus, e isto seria a parte mais importante desse templo. Pois, então o mais provável é que a estátua represente um padre, um sacerdote, com uma taça canopo. Cá está, uma obra-prima. Um sacerdote dá homenagem de Cleópatra à deusa Ísis. Ele tem uma taça chamada canopo, cheia de água benta do Nilo Sagrado. É uma descoberta valiosa. A primeira estátua de canopo encontrada no Egito. A forma da careca identifica-o como um padre que venera Ísis. O seu corpo era completamente barbeado, de 3 em 3 dias, para estar puro e para se preparar para rezar à deusa e assegurar a fertilidade do Nilo. Mas algo ainda mais espetacular aguarda no fundo da água. 2 esfinges perfeitas.
As esfinges são criaturas míticas, mas os seus rostos sustentam a aparência dos reis e das rainhas do Egito. Talvez da própria Cleópatra. Frank Godio ordena que sejam içadas ambas as esfinges, para que possam ser analisadas na totalidade. Durante 2000 anos, estas esfinges estiveram escondidas dos olhos humanos. Agora, durante alguns minutos agonizantes, elas sobem em direção ao céu. O que me espanta é a cara. Sim. Como pode observar, a preservação do rosto não foi destruída pela natureza. Mas infelizmente não há inscrições. Em termos estilísticos, seria fácil de datar devido ao arredondamento da cara e aos ombros. É muito bonito. Para os mergulhadores, depois de meses de exploração na escuridão, é um momento de alegria. Cada uma das esfinges é preparada para um molde em silicone. É aplicada vaselina para lubrificar a superfície. Vão ser enviados modelos em tamanho real para especialistas que possam ajudar a resolver o enigma das esfinges. Quando faço explorações na ilha de Antirrodos, tenho a possibilidade de trazer novas informações à luz do dia, tal como a presença da esfinge com o pai. Durante o reinado de Cleópatra, as esfinges eram frequentemente usadas como guardiãs espirituais dos templos. A descoberta das esfinges num local tão próximo do padre da Taça Canopo leva a crer que Godio encontrou o templo que procurava. Estavam numa área pavimentada, perto das colunas de granito vermelho. Esta disposição demonstra que este era provavelmente um templo pequeno construído em memória de Ísis, próximo do palácio. Há 2000 anos, estaria rodeado por jardins sagrados, em vez do mar. Quando a deusa Ísis se transformava em humano, Cleópatra terá tido aqui algumas procissões, rituais sagrados, abençoados por padres que adoravam Ísis, purificados pelas águas sagradas do Nilo, através das taças de Canopo. Nas últimas horas da expedição, há ainda um último tesouro que é preciso revelar a partir do porto de Cleópatra. É uma gigante cabeça em pedra. A estátua completa deveria ter pelo menos 5 metros de altura. Mas qual seria o humano que mereceria tal memorial? Existe apenas uma maneira de ter a certeza, que é trazer a estátua para a terra e analisá-la. De imediato, Godio reconhece o rosto. É o ditador romano Otávio, o inimigo de Cleópatra. Quando o seu poderoso exército invade Alexandria, Cleópatra prefere o suicídio à rendição. Ela foi a última rainha do Egito. E agora um poderoso romano reclama o seu reino. Dois mil anos depois, Frank Godio toca no seu mundo.
À medida que se prepara para regressar a casa, a equipa de Gódio tem uma última tarefa. Eles devem devolver todos os tesouros de Cleópatra à Baía. As autoridades egípcias determinarão o seu destino. Há 10 anos, decidi empreender este importante projeto e tentar encontrar alguns vestígios da cidade submersa de Alexandria. O que Gódio descobriu abre um novo capítulo na arqueologia do Egito e revelou novas informações sobre a lendária rainha que o mundo jamais esquecerá.